Bom dia, Watson. Bom dia, amigos da Orlândia Rádio Clube. Quarta-feira de muito frio. Hoje é o dia mais frio do ano, pelo menos até aqui. Porque para trás, não teve um dia tão frio assim. Pode ser que amanhã ou depois a gente tenha algum dia mais frio que hoje, o que eu não acredito não, hein? A temperatura chegou a 4 graus no dia de hoje. Ontem chegou a 5 graus, um frio danado pela manhã, mas vai subindo gradativamente. Ontem foi a 20, hoje vai a 22, amanhã a 25, até o final de semana vai a 27 graus, a máxima. Continua frio de manhã, continua frio, também sobe um pouquinho. Ontem fez 5, hoje fez 4 graus agora de madrugada, mas sobe por razões do céu aberto, pouquíssimas nuvens, e o sol aparece. Então é o sol que vai nos ajudar aí a esquentar. Hoje a máxima não passa de 20, 21 graus, mas vai subindo, como eu já falei, gradativamente nos próximos dias. Orlândia teve registrado ontem o segundo caso de morte por coronavírus. Trata-se de pessoa bastante conhecida aqui em Orlândia, de 68 anos de idade, internada há cerca de 2 dias atrás, faleceu no dia de ontem. Foi enterrada ontem mesmo, de forma, eu diria, rápida, com todo o protocolo de coronavírus, ou seja, pessoa embalada, caixão lacrado, não é? E todas as normas dos funcionários do cemitério também seguiram as orientações do Ministério da Saúde, com luva, bota, máscara, etc. Nós estamos tendo uma crescente nos casos de coronavírus no interior, também nas capitais. No Brasil, não caiu ainda a curva ascendente de contaminação e de mortes. O Brasil tem quase 24 mil mortes. E há quem diga, aliás, uma pesquisa feita pela Universidade de Pelotas mostrou, e não tem como contestar, porque ela visitou 90 cidades de todo o Brasil, 21 capitais, e fez teste em todo mundo. Então é científico. Eu não diria que é uma pesquisa. Não é uma pesquisa. Foi um levantamento técnico, não é? Proporcional ao número de habitantes do país. Não vai testar todo mundo. Então, eu diria que é um estudo, não é uma pesquisa. É um estudo. E constatou que o Brasil pode ter 7 vezes mais casos de coronavírus do que nós temos hoje. E aí nós teríamos, no mínimo, aí 2 milhões de contaminados, no mínimo. A notícia, ela tem dois lados. Tem um lado bom da notícia. É que tem muita gente contaminada e que não apresenta os sintomas. A pessoa às vezes está até circulando entre nós, está até sujeita a transmitir para um doente e poderá até provocar a morte de outro. Mas, por outro lado, é sinal que existe, portanto, um número muito grande de pessoas que se contagia e não tem a doença manifestada. Esse é o lado bom. O lado ruim é que tem muita gente contaminada e a gente pode ter uma proliferação ainda maior da doença. Aqui no interior, amplamente divulgado por nós, de que nós tivemos um aumento de 1.100% de casos nos últimos tempos, nos últimos 15 dias. Essa curva não acaba.
e médicos aqui de Ribeirão Preto, médicos da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, dizem que nós só vamos, talvez, mudar essa curva no dia 15 de julho. Julho, nós estamos em maio. O brasileiro não fez a lição de casa como deveria. O brasileiro não se isolou como outros países, como a América do Norte, como os Estados Unidos, como os países europeus, como o Irã, como a China. O Brasil continuou saindo de casa. O comércio de Orlândia está fechado coisa nenhuma. O comércio de nenhuma cidade está fechada, com raríssimas exceções. Está tudo aberto. E essa é a questão. Então, se a gente tivesse se isolado de fato, a gente já poderia estar hoje flexibilizando o comércio. Como não fizemos direito, como fizemos um isolamento meia-boca, típico do Brasil, faz nas coxas, faz mal feito, nós estamos sujeitos aí como disse o doutor Benedito em Ribeirão Preto, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, temos aí o problema até o dia 15 do mês de julho, ou seja, vai longe ainda, não é? Bom, aqui em Orlândia, nós temos 2 casos confirmados, de uma quantidade de contaminados que a gente fica em dúvida. Será que Orlândia teria só 9 contaminados? Provavelmente não. Morro Agudo tem 43 contaminados. Mas, de qualquer forma, o que vale são as informações que nós temos, são as informações oficiais. Quando a gente acreditava que tivesse acabado a roubalheira, a corrupção no Brasil, ontem, mais um caso foi deflagrado pela Polícia Federal, agora no Rio de Janeiro, envolvendo o governador Witzel com relação à construção de hospitais e aquisição de aparelhos hospitalares, em especial respiradores. Em Brasília, os próprios aliados do presidente da República tratam a operação da Polícia Federal como troco a Witzel, ou seja, o presidente é que pôs o dedo nesse negócio e falou, vai lá. Acredita nisso? Sim, acredito e acredito que logo o próximo a vítima é o Dória. Eu também acredito. A ordem veio do Superior Tribunal de Justiça, que autorizou busca e apreensão nos palácios dos Laranjeiras e da Guanabara. Agora, é lógico que isso trata-se de uma investigação da Polícia Federal. O Supremo não tem agente para investigar telefonema, para ficar ouvindo ligações telefônicas, em especial, né? Seguir o dinheiro, como faz o COAF. Em meio às investigações de suposta interferência da Polícia Federal, o presidente Jair Bolsonaro, seus filhos e aliados deram tom político à Operação Placebo na manhã de ontem, que teve como alvo o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. A busca e apreensão nos palácios dos Laranjeiras e da Guanabara, autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça, tem origem em investigação que apura desvios de recursos para atender a emergência da Covid-19 no Estado e foi comemorada no Palácio do Planalto e vista como um troco ao adversário político do presidente. Pela manhã, o presidente, com um sorriso no rosto, deu parabéns à Polícia Federal. A declaração da deputada Carla Zambelli também precisa ser destacada, que antecipou operações contra governadores e publicações nas redes sociais dos filhos
foi desmentida por ela ontem. Ela disse que não sabia de nada. Não, foi coincidência. Coisa também que eu acredito que ninguém vai confiar nisso. Ela sabia sim e acabou vazando de que iria haver a operação contra governadores. Como você colocou, Watson, vem aí mais bomba por aí, com certeza. Não interessa quem seja, Witzel, Dória, ou Zé, ou Flávio, cadeia neles. Se tiver alguma coisa irregular, cadeia nos ladrões. Inclusive no filho do presidente. Aliás, o Witzel disse que Flávio já deveria estar na cadeia. Claro, se tiver provas concretas nesse sentido, cadeia neles, independente de quem seja. Né? Seja o Cabral, governador do Rio, seja o ex-presidente Lula, seja Flávio, ou seja Witzel. No Planalto, a operação é vista como uma resposta a Witzel em duas frentes de batalha. A primeira delas, na avaliação de aliados, é que reforça o discurso de Bolsonaro que governadores fazem uso político do coronavírus e promovem o pânico com medida de isolamento, rechaçada pelo Bolsonaro, pelo presidente. Inicialmente, o presidente era contra o socorro financeiro para estados e municípios, justificando que beneficiaria principalmente governadores que adotaram a quarentena. Aprovada no Congresso no início de maio, Bolsonaro promete sancionar texto hoje, quando termina o prazo. A busca em endereços ligados ao governador, que teve celulares e computadores apreendidos, também é encarada como uma resposta no âmbito policial. Bolsonaro acusa Witzel de manipular investigações do assassinato da vereadora Mariela Franco e do motorista Anderson Gomes para implicá-lo. Olha só onde chega, hein? Bolsonaro acusa Witzel de estar envolvido na morte da vereadora Mariela Franco. Bolsonaro também atribuiu ao governador fluminense vazamento de informações do processo para atingi-lo. Ontem o presidente disse o seguinte: parabéns para a Polícia Federal, respondeu Bolsonaro com um sorriso no rosto, quando questionado sobre buscas no Palácio das Laranjeiras. Em seguida, indagado sobre as informações antecipadas por Carla Zambelli, a deputada que eu falei que vazou as informações da Polícia Federal sobre essas operações, que tinha como meta governadores, como alvo, o presidente respondeu: pergunta para ela. Um dia antes da operação, que apura desvios de recursos para atender emergências da Covid-19, a deputada, em entrevista à Rádio Gaúcha, antecipou ações contra governadores. Na ocasião, chegou a sugerir o nome da operação Covidão. A gente já teve algumas operações da Polícia Federal que estavam ali na agulha para sair, mas não saíam. E a gente deve ter, nos próximos meses, o que a gente vai chamar, talvez, de Covidão. Ou de, não sei qual vai ser o nome que eles vão dar. Mas já tem alguns governadores sendo investigados pela Polícia Federal, disse Carla Zambelli, a deputada aliada do Planalto, do governo. Ela não foi a única a dar indícios de que esperava por uma operação da Polícia Federal contra governadores. Na segunda-feira, o filho do presidente e deputado Eduardo Bolsonaro publicou um vídeo de uma atuação da PF em Fortaleza no mesmo tom. Os que achavam que se aproveitariam da pandemia para roubar e ficar impunes se enganaram. E acredito que tenha muito mais operações para vir aí. O que acham? Disse Eduardo Bolsonaro, filho do
presidente em rede social, aos seguidores. Alguém tem dúvida? Ninguém, né? Ninguém tem dúvida que foi, sem dúvida, uma operação ensaiada pelo governo federal, né? Isso é interferência? É interferência do presidente na Polícia Federal? Tudo leva a crer que sim. Se for desta maneira, sem dúvida alguma. O Major Olímpio, por sua vez, chama Flávio, o senador, filho do presidente, Flávio Bolsonaro, de bandido. E diz que Bolsonaro tenta proteger filho. Quem teve um senador aliado desse, não precisa de inimigo, né? Eleito em 2018, com mais de 9 milhões de votos, o senador Major Olímpio, líder do PSL no Senado, disse que está sendo pressionado por colegas da polícia a ter lealdade cega ao presidente Jair Bolsonaro e que, por isso, decidiu abandonar a política após o fim de seu mandato, que termina em 2026. O senador afirmou que Bolsonaro rompeu com ele de forma pessoal para proteger filho bandido. O Major Olímpio foi o mais votado aqui para senador, Watson? Eu não me lembro agora. Foi. Foi o mais votado, né? Foi. Ele teve 9 milhões de votos, ele foi eleito por São Paulo, era aliado de Bolsonaro, acabou se desentendendo com ele e diz que vai deixar a política. Olha que coisa. Diz que não é candidato em 2026. Cumpre o mandato de 8 anos e depois deixa o mandato. Não vai se recandidatar. Todo mundo sabe que meu sonho era disputar o governo em 2022, mas estou fora. Não quero mais ser candidato. Estou enojado com essa situação. Policiais militares estão me cobrando lealdade cega ao presidente. Me chamaram de traíra. Não sou traíra. Quem está desviando conduta é o presidente. A indignação do senador que foi eleito na esteira do Bolsonaro, do bolsonarismo, se difundiu entre policiais após Major Olímpio responder a áudio de uma colega que o procurou. Era uma conversa privada, mas ele resolveu dar publicidade, disse a parlamentar. Major Olímpio preferiu revelar o nome do colega, que na gravação é chamado de Azevedo. O senador ingressou na Polícia Militar há 42 anos e entrou na política tendo como base a categoria. O motivo com o rompimento com Bolsonaro, diz o Major Olímpio, foi o fato de ele ter sido um dos senadores que assinaram a CPI do Lava Toga. Disse o Major, quem se desviou foi o presidente Bolsonaro, que não quis que eu assinasse a CPI da Lava Toga para proteger o filho bandido. Eu não tenho bandido de estimação. Isso de palavrão em reunião é besteira. Estou enojado mesmo com o comportamento que ele adotou e vem adotando. Adotou comigo essa negociação com o Centrão por cargo, essa safadeza que nós tanto lutamos contra. Não quero mais disputar a eleição para nada. Estou pendurando as chuteiras. Procure um novo representante. Não sou gado humano, afirmou Major Olímpio nessa declaração. Na época, Flávio, que hoje está no Republicanos, um partido político, foi o único dos 4 senadores do PSL que não assinou a petição pela abertura da comissão. A CPI da toga era definida principalmente por parlamentares classificados como lava-jatista, uma referência à Operação Lava Jato. E o Brasil continua polarizado
não é? Tendo de um lado um grupo, eu entendo isso perfeitamente bem, acho que não precisa explicar ou precisa? Exemplo do Major Olímpio. Ele sofre uma pressão danada por aqueles que são mais que eleitores do Bolsonaro, são fanáticos, apaixonados por ele. Aqui em Orlândia e em qualquer lugar não é diferente. Nós tivemos aqui em São Paulo, recentemente, no bate-panela, quando o presidente foi fazer pronunciamento, cidadão que deu tiro no prédio do outro lado, contra a manifestação anti-Bolsonaro. Então, existe um radicalismo cego por parte de muitos. É como o lulismo, virou uma religião. O petista não quer saber se o Lula é ladrão ou não. Não, o Lula é bom. Eu voto nele de novo. Se ele for candidato 10 vezes, eu voto nele de novo. O bolsonarismo criou a mesma coisa. Existe aqui em Orlândia, em qualquer lugar, uma corrente de apaixonados que não analisa as coisas com critério, analisam com o coração, com paixão. E isso é muito perigoso. Não é pelo fato de ter sido votado por alguém, pelo fato do cidadão ser presidente, que ele é o Deus, né? Não foi. Nós tivemos no passado casos assim, Adhemar e Jânio Quadros, não é? Nós tivemos o Carlos Lacerda e o Getúlio Vargas. Quem não se lembra disso? Basta ler a história brasileira. Quem não viveu isso, como eu não vivi a época do Getúlio, mas eu li. Nós conhecemos a história. Eu tive um avô que foi preso em 1932 por razões de ir contra o Getúlio, contra a Revolução Constitucionalista, e tive um pai que lutou contra o Getúlio. Mas isso não quer dizer que nós vamos tirar os méritos do Getúlio. Não se pode tirar os méritos do Getúlio, não é? Mas naquele momento existia o Carlos Lacerda, que era um jornalista oponente ao Getúlio. E existiam os apaixonados do Getúlio e os apaixonados de um lado e do outro. Como nós tivemos o Jânio Quadros e o Adhemar de Barros. Eu tive uma professora, Watson Martins, essa história é muito boa. Eu tive uma professora que quebrou o meu lápis na minha cara e jogou no lixo. O que era o lápis? Era uma vassourinha, que era o símbolo da campanha do Jânio Quadros, que dizia que ia varrer a sujeira do Brasil. Eu vou repetir a história, é verídico e fato. Jânio Quadros, em campanha eleitoral, passou por Orlândia. Em campanha eleitoral à presidência da República, Jânio Quadros passou por Orlândia. E a campanha do Jânio tinha como símbolo uma vassoura, que ele dizia que ia varrer a sujeira do Brasil. E, comicamente, eu lembro da história, Jânio Quadros comeu uma banana na porta do vagão de trem, ou seja, dizendo que não tinha tempo para almoçar e que estava em plena campanha. Um pouco de demagogia, ou muita demagogia, mas não importa, esquece a banana, vamos falar da vassoura. Eu ganhei uma vassoura, uma vassourinha, que era um lápis, e eu levei na sala de aula. A professora era Ademarista Rocha, mulher de um médico aqui de Orlândia, apaixonada pelo Adhemar de Barros. O que aconteceu? Ela quebrou a minha vassourinha e jogou no lixo. Como é que uma criança vai esquecer uma história dessa? Nós estamos vivendo a mesma coisa. Major Olímpio deve estar comendo o pão que o diabo amassou. Foi eleito com a bandeira bolsonarista, tá certo? Isso ninguém pode negar. Ele foi eleito com essa quantidade de votos graças ao bolsonarismo, né? E agora ele está numa saia justa danada. Aqui em Orlândia, nós aqui da imprensa, eu percebo, eu aqui como jornalista, que eu sou criticado por muitos apaixonados, por aqueles que não somente votaram no presidente Bolsonaro, são aqueles que são cegos por ele, independente se o filho é ladrão ou não, se o filho Flávio deveria estar na cadeia ou não.
E jamais vão achar que o Bolsonaro possa vir a ser ladrão. Imagina, o Bolsonaro vai ser ladrão? Ninguém sabe. Quem diria que o Flávio seria? Ou o Witzel, não é? Bom, nós estamos... O Witzel negou tudo, claro. O governador do Rio de Janeiro negou tudo. Agora, as investigações seguem. E se tiver, não é, qualquer irregularidade nesse processo, o que tudo leva a crer que sim, porque o Rio tinha que construir 7 ou 8 hospitais, construiu 1. E a coisa não anda. E o dinheiro? Falam em desvio de 800 milhões de reais. E se tiver alguma, eu não diria nem toda a verdade, alguma verdade nisso, cadeia neles. Cadeia neles. Não importa que seja o empresário Wesley Batista e o irmão. Lugar de ladrão é na cadeia, independente de quem seja. Ainda mais aqueles que estão na vida pública, tirando do coitado que está na fila da Previdência, tirando daquele coitado que não tem o que comer. Ficou evidente agora com essa pandemia do coronavírus que o Brasil é um país extremamente pobre. O governo estimava em 30 milhões de miseráveis, gente que não tem emprego. Isso foi para 50, agora fala em 78 milhões, ou por aí, de pessoas ou estão na economia informal ou não têm carteira assinada. Isso é uma vergonha. Os 50 milhões de brasileiros sem carteira assinada, isso significa 1/3 da população em idade trabalhista. Porque você tem que tirar as crianças e tirar os velhos e aposentados que não trabalham mais. Então isso é uma vergonha, um país que está quebrado, liquidado, não tem emprego para a sua população. E vai piorar. Com a crise, muita coisa vai piorar. Com essa crise de saúde, muita coisa vai piorar. Muitas empresas vão continuar trabalhando e perceberam que pode tocar sua vida com um número muito menor de funcionários. O que vem por aí ninguém sabe, com certeza não é coisa boa para desempregado. Não é nada bom. E o Brasil, além de uma crise de saúde pública, vive uma crise econômica, muito dela, provocada pelo presidente Bolsonaro.